Oi, eu aqui de novo. Então, pessoal, hoje a gente vai trabalhar um conteúdo de química que é o que mesmo, o que mesmo, o que mesmo. Vamos ver. Leis volumétricas das reações químicas. Reações químicas. Então, vamos ver o que fala essas leis volumétricas. A gente vai começar por um grande químico e físico, tá? Gay-Lussac. Então, Gay-Lussac, ele foi um químico e um físico francês, tá? Muitos estudos dele foi relacionado com gases, certo? Gases. Os estudos dele foi lei de Charles e lei volumétrica. Ele nasceu em 1778 e morreu em 1850. Então, esse aqui é o excelentíssimo Gay-Lussac. O que diz o enunciado de Gay-Lussac? Tá? Numa reação onde só participam gases e nas mesmas condições de temperatura e pressão, então, só pode participar o quê? Gases, certo? E as condições são quais? Temperatura e pressão, certo? Existe uma proporção de números inteiros e pequenos entre os volumes dos gases participantes da reação. Então, na reação, só pode ter gases, vai ter que ter condições especiais de temperatura e pressão, que vão ser as mesmas condições, tá? Para ter proporções de números inteiros e pequenos. Então, vamos ver exemplo aqui. Exemplo. Aqui eu tenho balanceamento, tá? O balanceamento de H2O2, fazendo a reação química, ele vai formar o meu produto, que é o H2O. Então, eu tenho reagente, que vai formar o meu produto, certo? Então, duas moléculas de gás hidrogênio mais uma molécula de gás oxigênio vai formar duas moléculas de água. Então, vamos ver aqui, Então, eu sei que eu tenho 2 volumes de hidrogênio. Eu sei que eu tenho 1 volume de oxigênio. E eu sei que eu tenho 2 volumes de H2O é o quê? Água, molécula de água. Então, 2 volumes. 1 volume, 2 volumes. Então, estão nas mesmas proporções. 2, 1, 2. Certo? O que está dizendo lá? Mesma temperatura, mesma pressão, formar números pequenos. 2, 1, 2. Formou? Formou. 2 por 1 por 2. É a lei de Gay-Lussac? Sim, lei de Gay-Lussac. Outro exemplo. Quando medimos nas mesmas condições de pressão e temperatura, os volumes dos reagentes e dos produtos gasosos formam uma proporção constante de números inteiros e pequenos. Vamos ver outro aqui. Aqui, proporção. Primeiro experimento, tá? Ele colocou 2 átomos de hidrogênio, 2 mols de hidrogênio, 1 mol de oxigênio, formando 2 mols de água, certo? Então, volume 2 para 1 para 2. 2 para 1 para 2. Agora, o segundo experimento. 4 de hidrogênio, 2 de oxigênio, 4 de água, certo? Ficou 2 para 1 para 2? Continuou a mesma coisa, não é? Agora, o terceiro experimento. 8, 4, 8. Ficou 2 para 1 para 2? Continua ainda, certo? Agora, quarto experimento. 16, 8, 16. Olha, continua 2 para 1
para 2. Se tem essa mesma proporção, ela é a lei de Gay-Lussac, certo? Agora a gente tem aqui a fórmula de contração, da contração, tá? Contração é o quê? Que os gases eles se contraem, eles se juntam, tá? Então, ó, reagente menos o produto dividido pelo reagente. Reagente menos o produto dividido pelo reagente, certo? Então, reagente é 3, tá? Produto é 2 e reagente é 3. Que vai dar o quê? 3 menos 2, 1. 1 dividido por 3, tá? Então, quanto que diminuiu essa fórmula? Diminuiu 33%. Os gases eles se contraíram 33%, certo? Eles se contraíram 33%, ok? Por que é 3, 2 e 3? Tá? Por quê? Porque, pessoal, eu tenho o reagente que é 2, que é o hidrogênio, o outro reagente que é 1, que é o oxigênio, então 2 reagentes deu 3. E o meu produto é 2, certo? Então, o reagente, 2 mais 1, 3. Ó, 2 mais 1, 3. O meu produto, 2, que é o 2 aqui, ó, produto, né? E o meu reagente embaixo, 2 mais 1, 3. Então, reagente hidrogênio, reagente oxigênio, formou o produto que é a água, tá? Então, eu tenho uma fórmula de contração para ver como que essas moléculas elas ficam dentro do recipiente, tá? Então, a contração dessas moléculas, elas se contraem 33%, ou 1/3, tá? Agora nós vamos para a hipótese de Avogadro. Essa aqui é a hipótese de Avogadro. Eu tenho a constante de Avogadro, que é 6,02 vezes 10 a 23, e eu tenho a hipótese de Avogadro, tá? Duas coisas diferentes. Então, o Avogadro, ele nasceu em Turim, né, na Itália, em 1786 e faleceu na mesma cidade, em 1856. A sua hipótese não foi entendida quando ele anunciou em 1811. Então, a hipótese dele não foi entendida só depois. Tá? Então, só depois que foi entendida a hipótese dele. Que diz aqui, ó, vamos tirar aqui. A resposta de Amedeo Avogadro, tá, foi volumes iguais de gases quaisquer, quando medidos na mesma pressão e temperatura, encerram o mesmo número de moléculas. Então, vamos ler novamente, ó. Volumes iguais de gases quaisquer. Então, volumes iguais de qualquer gás. Quando medidos na mesma pressão, tá? E na mesma temperatura, eles encerram o mesmo número de moléculas. Então, quando eu meço os volumes, tá? Numa temperatura e numa pressão igual, eles vão se encerrar com o mesmo número de moléculas. Ou seja, se nós medirmos um determinado volume de um recipiente e ele for cheio, por exemplo, de oxigênio, então a quantidade de moléculas de oxigênio será a mesma se o volume for cheio de hidrogênio. Então, eu tenho um recipiente com oxigênio. Eu tenho um recipiente com hidrogênio. Se esses dois recipientes forem cheios, tá? E eles estiverem na mesma pressão e na mesma temperatura, eles vão encerrar, tá, todo o processo com o mesmo número de moléculas. Então, vamos ver isso. Olha bem. Ó, pressão, volume, temperatura. Pressão, volume, temperatura. Pressão, volume, temperatura. Então, o primeiro desenho aqui, ó, eu tenho
Volume. Vou contar quantas moléculas eu tenho. Ó. 1, 2, 3, 4, 5 moléculas. A segunda, 1, 2, 3, 4, 5 moléculas. A terceira, 1, 2, 3, 4, 5 moléculas. Então, eu tenho a mesma quantidade, volume. Volume de gases diferentes, certo? Então, volume de gases diferentes. Volume de gases diferentes. Pressão dos gases iguais. E a temperatura está igual. Quando acontece tudo isso, tá? O que vai acontecer mesmo? Voltando ali, ó. Voltando ali. O que vai acontecer mesmo? Eles encerram o mesmo número de moléculas. Eles vão encerrar com o mesmo número de moléculas. Porque eles vão o quê? Eles vão contrair. Então, aqui, ó. Existem moléculas maiores e outras menores. No estado gasoso, a distância entre as moléculas é tão grande que podemos desprezar o tamanho das próprias moléculas. Porque vocês podem ver aqui, ó, no terceiro desenho, que essas moléculas aqui do terceiro desenho, elas são maiores que a do primeiro desenho. Ou essa segunda aqui, ela é maior que a do primeiro desenho. Mas quando eles estiverem com pressão, volume e temperatura iguais, elas vão ficar com o mesmo volume, tá? Com o mesmo volume, com a mesma quantidade de moléculas no final. Com a mesma quantidade de moléculas. Vocês podem ver aqui, ó. Essa última que o volume dela é maior do que a primeira. Mas quando acabar todo esse procedimento, elas vão ter a mesma massa, tá? Então, despreza o tamanho, que eu vou continuar tendo as mesmas propriedades das moléculas, ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula, tá? De leis volumétricas. Leis volumétricas é a lei de Gay-Lussac e hipótese de Avogadro, ok? Então, até a próxima e tchau, tchau.